Neste vídeo, nós vamos ver, o técnico do Barcelona não sabia sobre a cláusula de Lionel Messi e ainda CR7 da festa e fura isolamento? Tudo isso no vídeo de hoje. Galera, o vídeo já vai deixando like, uma meta de quantos likes, Leonardo? quero 4, vai. 4 quer dizer 4 mil likes. Também já vai inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de mandar salve no fim do vídeo pra quem comentar. Qual é o principal jogador do mundo que você mais gostaria de ter no seu time? Comenta aí. Além disso, tem que estar inscrito no canal, por quê, Léo? Porque a cada 100 mil inscritos a gente faz um sorteio pra vocês. Tá rolando sorteio de 700 mil inscritos de chuteira lá no seu Instagram, no @WagnerVal. Então já corre lá pra conferir todas as novidades do sorteio, conferir as coisas que o Wagner posta e poder concorrer a uma chuteira do Cristiano Ronaldo. Imagina ganhar uma chuteira do DPSA de graça aí na sua casa? Muito louco! Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos começar falando sobre o caso de Lionel Messi. Mas antes de tudo temos que passar um contexto. Bem, o Barcelona passa por uma certa crise relacionada ao craque argentino. Por quê? A gente já passou em alguns vídeos, mas pra você que é novo aqui no canal, a audiência rotativa vai mudando, a pessoa pode nunca ter visto. O Lionel Messi tem no seu contrato, está firmado uma cláusula que está a seguinte: no fim dessa temporada ele pode sair de graça do clube. É isso mesmo, de graça. Vou embora, pode fazer isso. E o que acontece? Com as brigas de Lionel Messi com a diretoria, que ele já expôs no seu Instagram, um pouco da sua revolta, já discutiu com o diretor Abidal. Então, começou a gerar uma certa crise no Barcelona, pensando, pô, será que o Lionel Messi está insatisfeito e pode ir embora do clube? E isso poderia até fazer com que o Barcelona tomasse alguns investimentos arriscados para contratar jogadores que Lionel Messi pediu, como Lautaro e o Neymar, depois dessa crise, porque querendo ou não vai ter que investir uma grana e não tem essa grana toda, assim, vamos dizer, porque vai criar um certo rombo financeiro no clube e a paralisação do futebol. Só que, Léo, uma das pessoas mais importantes que mais deveria saber sobre isso, que eu não sabia, né? Exatamente, o técnico do Barcelona, o Setien, ou Setien, ou não sei como você quiser pronunciar, é também uma das pessoas mais importantes dessa situação. Ele não tinha conhecimento sobre essa cláusula do Lionel Messi. Ou seja, ele foi pego de calças curtas. Quando ele descobriu, ele falou, meu Deus, e agora? Que isso, gente? Como assim o jogador pode sair sem alguém pagar a multa rescisória dele, é só ele estar insatisfeito e ele resolve sair? Mas eu vou abrir aspas para ele, para vocês entenderem um pouco mais sobre a opinião dele sobre essa situação. O último acordo de Lionel Messi com o Barcelona aconteceu em 2017, quando ele renovou seu contrato com o Barcelona. Na época, a cláusula foi revelada pelo El País. E então, o técnico Setien teceu algumas palavras. Fiquei sabendo há pouco que ele poderia rescindir o contrato, mas, bem, estou seguro de que ele vai continuar no Barcelona. Se o Messi não tivesse claro que o Barça tem um projeto vencedor, talvez fosse embora. Mas nós sempre apostamos em um projeto para ganhar. Uma coisa que eu acho interessante da gente pontuar rapidamente, Leonardo, em relação a essa última declaração, é esse negócio. Nós, Barcelona, temos um projeto vencedor. Como eu disse no começo do vídeo, desse investimento pelo Neymar, pelo Lautaro, é passar isso, passar que você quer vencer, passar que você quer contratar jogadores para dividir o protagonismo. Por quê? O Lionel Messi, nesse fim de temporada, antes da paralisação, vamos dizer assim, ele estava muito revoltado, né? O clássico saiu falando várias, ficando revoltado, até teria tido uma discussão com o auxiliar técnico do Setien, falando que ele estava reclamando demais, que os jogadores não estavam jogando o que sabiam, e com a lesão do Suárez ele estava se sentindo um pouco sozinho, meio perdido. Então, ele falar que o Barcelona tem essa questão vencedora traz toda essa história de novo, né? Dos investimentos, o que o Barcelona está prometendo pro Lionel para ele continuar, né? Exatamente, mas aí também é onde surge o problema, porque primeiro, o Lionel Messi já está um pouco insatisfeito e querendo ou não, o Barcelona precisa mostrar alguns caminhos, mostrar algumas justificativas para o jogador continuar na equipe. Vale ressaltar também que o Messi já foi colocado como possível alvo da Inter de Milão e de outros clubes do mundo, para a própria Juventus, Manchester City. Então, já tem clubes flertando com o Lionel Messi, vamos colocar assim, e o Barcelona precisa apresentar motivos para o Lionel Messi continuar. Esses motivos serão contratações, jogadores que o Lionel Messi tem interesse. Os dois principais, Lautaro e Neymar, que estariam cumprindo com o projeto ao qual o próprio Setien falou que é um projeto vencedor. Porém, dentro de tudo isso, a gente está passando por uma paralisação do futebol e a gente já colocou aqui que o Barcelona vai ser muito afetado com essa crise. Portanto, o Barcelona talvez não tenha de onde tirar tantos recursos para conseguir efetuar essas contratações. E aí surge justamente o que o opositor do Bartomeu está colocando, que pode se tornar uma tempestade perfeita
essas contratações arriscadas que o Bartomeu tentaria fazer para manter o jogador e também conseguir sua reeleição. Então começa a surgir alguns problemas dentro dessa equação inteira, né, Wagner? Exatamente. E uma coisa que é interessante de passar é que o cara que deveria saber, né, deveria ser uma coisa que quando ele foi contratado, um dirigente chega e fala assim, ó, só pra te avisar uma coisinha assim, ó, o Lionel Messi, assim, ele tem uma cláusula que no fim desta temporada ele pode sair de graça. Então, vamos deixar ele feliz, vamos deixar esse craque, né? Porque o maior jogador da história do clube, pra muitos, pra mim, é o maior jogador da história do Barcelona, não pode sair assim, né, num estralar de dedos. Então, não é discussão de diretoria, né? Então, tipo, tem que ficar esperto com toda a situação. E o técnico da equipe não saber, o gestor, o cara que tá dia a dia com os jogadores, que vivencia o vestiário, não saber que o maior craque do vestiário pode sair a qualquer momento, somente ele querer, é uma coisa que é forte, né, Léo? Acho que o problema também é que assim, o treinador normalmente não vai fazer o planejamento da equipe só para aquele jogo, aquela temporada, aquele campeonato. Ele vai fazer um planejamento a longo prazo. Querendo ou não, os treinadores na Europa têm uma duração maior nas equipes, ele sabe que o contrato dele provavelmente vai ser respeitado, então ele vai fazer um planejamento a longo prazo da equipe. E talvez ele coloque o Lionel Messi como o principal centro de tudo isso e não tinha conhecimento dessa situação. Porém, como ele mesmo disse na entrevista, ele não acredita muito na saída do jogador. E eu acho que os dirigentes também não devem acreditar tanto que colocaram essa cláusula de achando que ele sempre vai ficar aqui, independe do que acontecer, ele sempre vai estar aqui conosco. Acabaram até, entrou meio que num comum acordo, tipo, ele nunca vai sair, acabou nem comunicando o treinador. Porém, né, agora com toda essa situação, talvez até mude a forma como o Cetim lida com o próprio Messi, né, porque sabe que pode perder o jogador a qualquer momento, então acho que é muito interessante essa situação inteira, né. Vamos ver o que vai desenrolar dessa história, mas é interessante a gente estar passando para vocês aqui uma confissão do próprio Cetim em relação ao Cetim, né, em relação a toda essa história. Mas agora vamos falar sobre Cristiano Ronaldo. Bem, aconteceu uma polêmica relacionada ao jogador. O jogador está na Ilha da Madeira, que é um lugar na cidade natal dele, passando esse momento de paralisação do futebol enquanto não regressa o futebol lá na Itália e ele pode voltar à Juventus. E deu uma polêmica tanto em Portugal como em outros locais em relação a uma festa que ele teria ido do seu irmão Hugo Aveiro. Para quem não sabe, Hugo Aveiro e Cristiano Ronaldo são muito próximos. Cristiano até a gente já contou num vídeo que ele fez uma promessa, ajudou o irmão dele a parar de beber, porque tem todo o trauma em relação ao seu pai, mas se vocês quiserem ver, vai estar o link aqui na descrição para vocês assistirem esse vídeo e entender melhor. E ele foi numa festa que era para comemorar o aniversário da filha do Hugo Aveiro, só que isso deu muita polêmica porque ele estaria furando todo o isolamento e consequentemente estaria numa aglomeração com muitas pessoas, o que gerou um certo desconforto lá na mídia e começaram até a tecer algumas críticas pro Cristiano Ronaldo, que tá fazendo uma grande ação no seu Instagram, entre outras coisas, pra você ficar em casa, né? Exatamente, Wagner. A situação justamente coloca-se como um problema quando o Cristiano Ronaldo sai da sua casa, né? Ele está residindo, né, na sua pequena casa de 7 andares, passando sua tranquilidade ainda na paralisação do futebol. Ele acabou saindo da sua casa, indo até o apartamento do seu irmão, do Hugo, para efetuar a comemoração do aniversário da sua sobrinha. E estavam os familiares reunidos, né? Tinha um pouco mais de 10 pessoas, porém, após publicarem as fotos, algumas pessoas começaram a efetuar críticas ao jogador. Por quê? Porque ele teve que sair de casa, tudo mais, então estaria colocando uma certa situação incômoda, a qual o Cristiano Ronaldo tem colocado no Instagram, tipo, vamos continuar a fazer todos os procedimentos que o mundo está passando por essa situação. Vale lembrar que o jogador português não deu uma declaração, não respondeu, não falou nada sobre esse assunto. Muitas pessoas começaram a repercutir depois exatamente do que o Léo disse, de ter saído algumas fotos nos Instagrams dos familiares do Cristiano Ronaldo mostrando a festa. Mas isso é uma coisa que, querendo ou não, dá muito pano pra manga, né? Exato, Wagner. E tem outra situação que eu acho que é muito interessante pontuar aqui, é que o Cristiano Ronaldo é muito comprometido com as ações do clube e da própria carreira, né? Então, talvez o jogador nem tenha conseguido passar outros aniversários com sua sobrinha, né? Outras reuniões familiares nesses momentos, justamente por quê? Porque agora, teoricamente, seria no final da temporada, o Cristiano Ronaldo provavelmente estaria focado, né, nas finais de Champions League, final do campeonato italiano, então o jogador não conseguiria passar esse período nessa comemoração com a sua sobrinha. E aproveitando agora esse momento oportuno, ele conseguiu passar com ela, né, mas surgem, né, algumas críticas e surgem alguns problemas com isso. Comenta aí o que vocês acham sobre isso e agora a gente vai mandar os salves comprometidos. Então vamos lá, Wagner, vamos descer. Nossa. Vale ressaltar que, gente, a gente dá salve pra quem comentar o que a gente pede no início do vídeo. Então não adianta só chegar,
Publicamos um vídeo, entrou e já comentou salve. Não é só isso, gente. Tem que comentar certinho. Giovana de Paula. Giovana de Paula. Gabriel Coelho. Gabriel Coelho. Para o Jelly LF. LF. Para o Pedro Gamer. Pedro Gamer. E também, vamos ver aqui, Spider SP. Spider SP. E também o último, para Zé Ferreira 2845. Para Zé Ferreira 2845. Mas esse foi mais um vídeo pra vocês, galera. É nóis. Tamo junto. Falou.